né? Se você dá um passo diferente, ou seja, um passo de fé, você vai receber coisas diferentes também de Deus. A gente sabe que se a gente faz a mesma coisa que todo mundo faz, nós vamos obter a mesma coisa que todo mundo tem. Não é verdade? Sim ou não? Se nós fizermos algo diferenciado, algo mais desafiador, nós vamos receber a atenção de Deus e algo que poucas pessoas que têm coragem de fazer vão receber. Ou recebem. Então, eu quero falar algo para você para renovar e restaurar a tua força no teu caminhar, sabendo desde já, né, que a nossa luta é grande, né? É bem? Você tem, como eu, um desafio muito grande no nosso dia a dia pela frente. Nós somos desafiados todos os dias. Eu não sei, eu acredito que essa seja a sua realidade também. Tenho certeza de que aqueles que buscam o Senhor, que estão aqui, filhos de Deus, também têm essa vida, esses desafios diários todos os dias. Você já acorda, né, glorificando a Deus, exaltando, mas sabendo que você precisa fazer algo para se manter, se sustentar. E hoje, a coisa, né, está mais, a crise mais presente, que aperta mais, então está mais visível essa questão de luta pela sobrevivência, luta pelo crescimento, de você lutar para você conquistar. Não é verdade? Você sabe que o Brasil está passando por um momento assim, uma crise assim, muito grande. Aliás, nós temos um problema no Brasil. Hoje a Marta estava falando, a gente estava conversando sobre isso, e eu concordo 100% com o que a Fernanda Brum postou no Facebook dela, na rede social. Ela estava falando que o brasileiro, assim, no Brasil, de uma forma até generalizada, mas em especial, os líderes desse governo, as autoridades. Por exemplo, teve gente que você viu a gente viu algo que aconteceu em Mariana, numa cidade no interior de Minas, não foi verdade, né? Teve destaques e tal, mas essa coisa na França agora parece que tomou, né, conta de tudo e todo mundo esqueceu. Quantos morreram na França lá, mais ou menos? Mais ou menos 120 e poucas pessoas, não é isso? Vocês sabem quantas morreram naquele acidente, naquela tragédia em Mariana, lá no interior de Minas Gerais? Quantas estão sumidas, desaparecidas no total? Foram quantas? Quem está registrado? 400 pessoas. Tudo bem, é algo que comove a França, tal, explosão, terrorismo, é algo que a gente precisa ficar atento. Mas, gente, daqui do lado, aconteceu um desastre, uma cidade, um povoado, né, um local, um lugarejo foi completamente tomado por lama, um tsunami de lama. Pessoas morreram afogadas na lama. A gente estava dentro de casa, não saiu mais. A lama, aquela água daquele rio, tomou aquilo tudo. E a coisa foi tão que chegou até o Espírito Santo, né, o estado do Espírito Santo. Tem cidades que estão sem água potável. Você sabia disso? Sem água potável. As pessoas estão desesperadas. Sem nenhuma água potável mesmo, assim, porque o Rio Doce, Rio Claro, Rio Doce, né? Eu acho que é o nome daquele rio, que passa ali cortando várias cidades de Minas Gerais. Está completamente tomado de lama. E lama poluída, tóxica também, porque era uma mineradora lá em cima, né? Rompeu as barragens de uma mineradora. Então, queridos, eu estou falando isso porque nós, assim, a gente às vezes é cego em certas situações e nós somos levados e comovidos pela mídia. O que a mídia fala, nós toca o nosso coração. Então a mídia está dando ênfase àquela coisa lá fora, então se esquecendo de gente que está aqui. Hoje estão fazendo até aí, hoje, esse final de semana, estão fazendo uma arrecadação de água, de garrafões, né, galões de água, na Batista de Lagoinha, lá em Niterói. Estão arrecadando para levar para lá.
estou dizendo isso, queridos, porque nós temos duas coisas assim que precisamos entender. A nossa guerra contra, né, as situações, contra as coisas que acontecem nesse mundo. Muitas delas provocadas pelo diabo, sim, porque nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Muitas delas provocadas pela situação, de um modo geral, né, que a gente vive, do nosso convívio, das coisas que acontecem, né, no mundo, no Brasil, enfim. Mas nós não podemos perder o foco. Pastor, o senhor está dizendo que tem que ficar olhando para a situação difícil, para a crise? De certa forma, sim. Deixa eu dizer por quê. Eu falei desse exemplo porque a gente perde o foco, né? Às vezes tem alguma coisa que acontece, nem é da mesma dimensão, e os nossos olhares já olham para outras coisas, porque nós somos facilmente distraídos pelas coisas desse mundo. Mas eu estou dizendo, sim, que se nós temos algo, se nós temos um alvo, se nós temos, sabe, um chamado de Deus, e impedimentos, coisas que se colocam na frente, teimam, insistem em te atrapalhar, queridos, você não pode, não deve, nós não devemos nos distrair, tirar os olhares, enquanto nós não derrubarmos aquele gigante da nossa frente. Enquanto nós não tirarmos aquele mal que está na... Sabe o que às vezes acontece? Você desiste, você desanima e tenta atalhar. Tenta ir por outro caminho. Não, aqui não está dando, tal, eu vou por esse. E quando você sai do caminho, você está saindo às vezes do propósito. Mas se é propósito de Deus, como é que tem problemas na minha frente? Aí é que eu quero falar para você. Que muitas vezes, e na maioria das vezes, Deus estabelece algo, Deus promete, você tem algo no teu coração, um ministério, você tem um planejamento, ou seja, até mesmo natural, uma casa que você deseja comprar. Está tudo indo muito bem, de repente, bum, cai uma barreira, algo na sua frente, você não consegue mais sair daquele caminho, e você vê, parece o seu sonho cada vez mais distante da sua felicidade, de tudo. Por quê? Porque algo se colocou entre você e a promessa. Mas eu sou filho de Deus, eu tenho sido fiel, e daí? Jó também foi. Jó também era fiel. Mas de repente, a casa caiu literalmente, né, para ele. E eu quero que você abra, por favor, nós não vamos ler muitos versículos, mas eu quero só ter uma base, algo que eu vou falar aqui para você, e que você me acompanhe. O livro de Jó, capítulo 1, primeiro livro antes de Salmos. Salmos é o livro que fica basicamente no meio da Bíblia ali. Então você vai abrir, volta a um livro que é o livro de Jó. E no livro de Jó, vai lá no capítulo 1, por favor. Pode me dar aqui. Obrigado. Capítulo 1 do livro de Jó. Todos abriram, amém? Amém. Obrigado, eu estou igual uma esponja hoje. Você viu ali que a minha camisa que eu trouxe, número 1, né, ficou completamente molhada, e como eu não sou bobo nem nada, eu trouxe a camisa número 2. Então, estou com a camisa número 2 aqui, porque a 1 molhou toda de suor, muito quente aqui. Nós vamos providenciar algo que faça refrescar esse ambiente. Isso é uma amostra do que vai ser no verão. Meu Deus do céu. Amém, irmãos? Vamos melhorar isso aqui em nome de Jesus. Vamos fazer aí um levantamento de alguma coisa para a gente poder arrecadar e comprar ventilador, ar-condicionado, seja o que for, mas tirar esse calor daqui de dentro em nome de Jesus. Vamos lá. Capítulo 1 de Jó. A Bíblia diz lá no versículo 2 que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas. Ele era o cara. Tinha também um grande número de escravos, de empregados. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Então, de todo o Oriente, ele era a pessoa que tinha mais grana, mais influente.
Ele era quem é o mais rico aí? Aquele russo, ainda, não sei. É o dono do petróleo, aí ele é o mais rico do mundo inteiro. Então, lá do Oriente, nesse caso também, né? E o Jó, ele era o homem mais rico, mais poderoso, tinha mais coisas materiais, né? Que ele tinha. E também ele era alguém fiel e temente a Deus. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros. Além de tudo, queridos, olha só, o versículo 4 diz que ele tinha algo que para muita gente, para mim pessoalmente, é uma das maiores riquezas que alguém pode ter. Você há de concordar comigo, é a harmonia no lar, certo? Sim ou não? Não é maravilhoso? Você imagina uma pessoa cheia de dinheiro, mas o lar completamente destruído, gente que está brigando um com o outro, essa pessoa é feliz? Você imagina a felicidade assim? Eu, pelo menos, não imagino, porque para mim dinheiro, ele alegra, né? Mas não traz felicidade, não. Ele pode ser um caminho para alegrar, para trazer conforto, mas a harmonia do lar. A Bíblia diz que os filhos, eles se relacionavam, um chamava o outro para almoçar na casa do outro. Eram irmãos, né? Então, irmão, se você quiser me chamar também para almoçar na sua casa de vez em quando, essa harmonia de Jó, que nós possamos estabelecer também entre nós, tá bom? E isso alegrava o coração de Jó. Você imagina? Pai olhando assim, os filhos sorrindo, contando piada, um abraçando o outro, tal. Aquela coisa legal. E logo em seguida, no versículo que você vai ver, Jó pela madrugada, ele se levantava. Enquanto os filhos estavam ali, né, tal, e iam dormir, ele se levantava e oferecia, pegava lá dos seus, né, do seu gado ali, oferecia um novilho, uma ovelha, seja o que for, em sacrifício a Deus pelos filhos, porque porventura eles podem ter pecado, e aí o Jó já cobria os seus filhos com esse sacrifício, ou seja, ele protegia. Ele estava cobrindo com oração. Jó era um pai discipulador, era o pai protetor, era o pai que orava, e aquele líder, aquela pessoa que cobria sua família em oração. Que bênção, né? Aí no meio dessa história, acontecendo isso, numa dimensão diferente, a Bíblia conta de uma história que de repente, né? No céu, os anjos se apresentando e veio alguém diferente dos anjos ali, era o diabo. E Deus olhou e falou, uma conversa, né, entre Deus e Satanás e o diabo, e Deus falou, tá vendo? Da onde você veio? Eu vim de rodear a terra. Aí Deus falou assim, você viu o meu servo Jó, meu filho, como ele tem sido fiel? Viu como ele me serve? Aí o diabo, a serpente sagaz, tentou, né, levar uma conversa com Deus lá. Falou, também, tendo o que ele tem, qualquer um ri à toa e serve ao Senhor. Agora deixa eu tirar o que ele tem, mexer nas coisas dele, o senhor vai ver o que vai acontecer. Aí tentou lá e Deus falou, então, pois bem, você pode tirar tudo o que ele tem, só não toca nele. E o que aconteceu? O que a Bíblia diz que aconteceu aí? De repente, uma notícia após a outra veio na vida de Jó. Só coisa ruim, querido. Você imagina servindo a Deus. Imagina uma pessoa fiel. Uma pessoa serve a Deus, você fala, esse é o servo de Deus. Esse aí anda tanto com Deus que se parece com Jesus, há tanta graça, tanta unção nessa pessoa. Tão lindo, tão maravilhoso, uma pessoa tão temente a Deus. Olha só como Deus abençoa, né? Todo mundo olhava para Jó assim. E olha o que aconteceu. A partir do versículo 15, vamos lá. 14, perdão. Chegou à casa de Jó um dos seus empregados e disse, nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente,
Os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda estava falando, veio o outro empregado e disse: Jó, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer essa notícia. Aí você imagina o coração de Jó, né? Já começou. O que está vendo? O que é isso? Oxe, parece que uma coisa, né, puxa a outra, não é possível. Bom, mas ainda tem algumas coisas, né? E aí, enquanto esse terminou de falar, chegou o terceiro e disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada dos empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Aí Jó falou: caiu tudo. A casa caiu. Agora eu perdi tudo, acabou tudo. Num dia só, uma hora só, você vem, agora vem você, não tem mais notícia boa não. Mal Jó sabia, né, que viria a pior das notícias. Aí ele falou, chegou uma outra pessoa, versículo 18, enquanto esse ainda estava falando, chegou mais um e disse: Jó, realmente a casa caiu. Mas a casa caiu sobre os seus filhos e suas filhas, né? E seus filhos e suas filhas. Eles estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio um vento forte do deserto, muito forte, soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer essa notícia. Querido, parece um exagero essa história, algo que assim, meu Deus. E para mim algo exagerado mesmo. Para mim exagerado de ruim. Você perder praticamente tudo. Pessoa que tinha tudo e a bênção de Deus, era reconhecido, um homem que reconhecido por Deus como fiel, bom, sabe, temente. Você já pensou nisso? Quantos já tiveram momentos em que você falou, agora vai. Está tudo conspirando, tudo dando certo, né? Seu favor, você vê o caminho aberto, e aí você começa a chegar junto, andar um caminho do crescimento, as coisas estão indo bem, você está ganhando bem no emprego, aí de repente acontece algo que dá uma reviravolta na sua vida. Parece que tudo ficou de cabeça para baixo, você não entende nada. Deus, eu estou dando o dízimo, eu estou entregando o dízimo, eu estou dando as minhas ofertas, eu tenho feito isso, Pai, eu tenho feito aquilo. O que está acontecendo? O Senhor esqueceu de mim? Não sei você, mas já aconteceu comigo. Alguém já viu essa história na sua vida? E você já se questionou o que será que está acontecendo? Apesar de que eu não quero destacar isso. O que eu quero realmente destacar nessa noite é o que nós vamos fazer, ou o que nós fazemos diante desta situação. Já que isso é algo que pode acontecer, porque às vezes a gente canta, olha, e a Bíblia diz que, né, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião que não se abala. Aqueles que estão, né, o Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza, socorro bem presente no dia da tribulação. São palavras que não anulam essa situação de você estar em momento difícil. A Bíblia diz em Efésios que nós devemos nos revestir de toda a armadura espiritual para que possamos resistir ao dia. Então assim como tem o dia bom, tem o dia mau. E por que tem o dia mau? Porque tem o dia bom mesmo. E nós entendemos que esse dia mau pode acontecer a qualquer momento.
Eu não sei o dia que vai ser o dia mau na minha vida ou na sua, a não ser por revelação ou conhecimento. Mas eu sei que devo estar preparado para passar por esse dia que é chamado dia mau. Agora, o que é estar preparado, queridos? Meu irmão, quando nós estamos falando aqui, nós pregamos muito, falamos, e toda palavra, você pode ter certeza, a gente vai ministrar aqui sempre sobre questões de mudança de mentalidade, de atitudes diferentes, sempre. Toda palavra tem essa conotação, tem essa direção, porque nós entendemos que é isso que faz a diferença. Eu li aqui uma mensagem que o pastor Ralph mandou lá para a gente, para o grupo que a gente tem, né, com os pastores, que a gente sempre conversa, e ele mandou uma mensagem falando que esse é o grande diferencial da vida dos cristãos, porque nós estamos acostumados a viver com essa corrupção, com as coisas que acontecem no Brasil, e muitas vezes a gente vê a igreja conivente com isso, e pessoas tentando combater essa situação com reteté, com xerebebel, com coisas assim, né? Como diz o Cid, xerebebel, né, Cid? Irmãos, eu quero dizer, algo que vai fazer a diferença é a vida do cristão. É as pessoas olharem para você e ver em você o caráter de Cristo. Jesus não saía por aí, né, sapateando, falando, embora isso seja algo que faça parte da vida de uma pessoa que seja cheia do Espírito. Eu sou, graças a Deus, tomado pelo Espírito de Deus, e fui tomado, quero sempre estar cheio do Espírito, e gosto aqui hoje mesmo, sair pulando aqui, tal, aqui, sabe, algo muito forte no meu coração. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas o que faz a diferença é o caráter de Cristo implantado na nossa vida. É a mentalidade transformada, renovada, né? Nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. É isso. Mentalidade nova. Pensamento novo acerca do que é a igreja, o que é um cristão de verdade. E Jó nos ensina a ser exatamente aquilo que Deus quer que a gente seja. Alguns homens na Bíblia mostram claramente algumas histórias de alguns homens, essa mesma atitude que Jó teve, que a gente vai ver agora. Davi, Josué, Gideão, homens que foram desafiados e que fizeram prova de Deus, Deus os provou. Gideão, antes de partir para a guerra, ele foi, né, com um exército numeroso, apesar de que era pequeno em relação aos inimigos. Mas até ali, não, Deus está conosco, vai. Mas quando ele olhou para o lado e só viu 300 homens para combater mais de 100 mil pessoas, era algo que realmente era uma prova. Qualquer um falava, estou morto, né? Estou morto. Mas ele aceitou o desafio, assim como Jó. Eu quero ler para você aqui. Só que Deus era com Gideão e Deus estava com Jó. Olha no versículo 20. Então Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas, rapou a cabeça e começou a reclamar da vida. Amém? Não, irmãos. Eu acho que eu não li aqui direito. E eu fez o quê? Mas não é para reclamar, queridos. Ele não perdeu tudo. Ele não murmurou, não. Jó não falou assim, meu Deus, o Senhor me largou, o Senhor fez isso aí comigo, que droga de vida, que porcaria, me mata logo. Não falou nada disso, não. Não sobrou para a esposa de Jó aqui, não, porque geralmente sobra para a mulher ou sobra para o marido, né? Quando a coisa está ficando ruim. Não é isso? Sobrou para a igreja, às vezes, sobra para o pastor, sobra para a liderança, para o discipulador. A pessoa abandona tudo, larga a fé.
A Bíblia diz que Jó encostou o rosto no chão e adorou a Deus. E olha o que ele disse, querido. Oh, meu Deus, coloca isso em nosso coração, Senhor, esse sentimento, essa atitude, Deus, diferenciada. Isso é ser um verdadeiro cristão, Senhor. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Não satisfeito, só para ir já encerrando. Capítulo 2 diz que o diabo foi pela segunda vez, se apresentou lá junto com os anjos, e Deus falou, aí, tá vendo? Você tentou e está lá Jó. Esse é o meu servo. Você não tirou tudo e está lá, ele é temente, continua sendo. Aí o diabo falou assim, olha, qualquer pessoa pode continuar te adorando desde que não toque nela. Desde que não fira a própria carne. Se tocar nela, apesar de tudo, aí ele vai te abandonar. Aí você vai ver quem é realmente esse homem. Aí Deus falou, pois bem, toque nele, mas não tire-lhe a vida. O diabo veio lá, né, com toda a sua, veio do céu, né, não sei lá de onde, desse lugar, e veio com tudo para cima de Jó. Lançou sobre ele uma enfermidade terrível, uma lepra, algo terrível, que seu corpo foi tomado de feridas. Ele emagreceu de tal forma, ficou completamente desfigurado, que a Bíblia diz que os seus amigos, aí no capítulo 2, lá na frente, diz que os seus amigos foram visitá-los, porque souberam que ele tinha perdido tudo, filhos e tal. Eles foram, quando viram de longe, eles não reconheceram a figura de Jó, se prostraram no chão, começaram a chorar e a gritar, de tamanha misericórdia que tiveram daquela figura completamente surreal que ele se tornou. Estava ali, um moribundo, uma pessoa completamente desfigurada, doente, canceroso, leproso, sei lá o que ele tinha ali. Uma doença que ia certamente conduzi-lo para a morte, se fosse com os olhos naturais. Mas veja bem, Deus desde o céu já tinha dito, não mate-o. Queridos, e muitas vezes nós passamos por um momento, por isso eu creio, queridos, que Deus pode curar e restaurar pessoas, sejam elas de qualquer enfermidade. Porque se Deus determinar dos céus, vai acontecer na terra. Não há doença, não há enfermidade que possa ultrapassar o poder de Deus. E se Deus limita, está limitado. Agora, dependia de algo precisava acontecer. Estava em xeque a vida e a fé de Jó. E todo o seu livro transcorre com aqueles amigos ali, falando com ele, chega ao ponto de um deles aconselhar, e a mulher dele, a própria esposa, dizer, amaldiçoa esse Deus logo, e siga o seu caminho, porque você está sofrendo, porque só assim você morre logo. E certamente isso poderia acontecer. Certamente isso poderia acontecer, não ultrapassando a palavra de Deus, mas porque ele abandonou, né, os caminhos, ele saiu fora do propósito, sairia fora do propósito, mas isso não aconteceu, querido. Apesar de tanta luta, apesar de tanta guerra, e algumas palavras até duras, ele dizendo, Senhor, o que aconteceu? Sabe, às vezes nós precisamos falar isso para Deus. Eu não aconselho ninguém, falo sempre isso, digo lá em casa, em todos os lugares. Não murmure, não fale assim para qualquer outra pessoa. Mas se você tiver que confessar a fraqueza, dizer, estou fraco, não aguento mais. Se você tiver que dizer isso, querido, então feche o seu quarto, tranque lá a porta da sua casa, do seu quarto, vai lá, ajoelha ao pé da sua cama,
e fale para Deus: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu não aguento mais, meu Pai. Aí é diferente. Porque você está dizendo, você está confessando a sua fraqueza para quem é devido, para quem você pode falar, para quem você pode descarregar todo o seu mal, tudo aquilo que você tem de ruim dentro de você. Você pode vomitar até. Falar: Senhor, eu não presto, eu sei, mas eu creio que o Senhor é poderoso para mudar a situação, mas eu estou aqui. E muitas vezes nós precisamos fazer isso. Lembro de momentos que eu me jogava no chão. Estava lá, me jogava lá e chorava diante de Deus: Senhor, o que está acontecendo, meu Pai? Que prova é essa? O que está acontecendo, meu Pai? E chorava, eu só conseguia falar isso, não conseguia falar mais nada. Mas o Espírito Santo de Deus vinha e me tomava, e me enchia, e me restaurava. E eu saía dali fortalecido para caminhar e continuar caminhando. E mesmo num tempo de guerra, eu gosto muito daquela canção, e eu sei que tem aí, né? Você procura da Ludmilla. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, profetiza sem parar. Lá no capítulo, no final, já estou encerrando, eu quero ler esse capítulo final aqui, de Jó. Vai lá no capítulo 45. Não, perdão, 42. Perdão. 42. Abra no capítulo 42. Então, em resposta ao Senhor, Jó diz: eu reconheço que para ti nada é impossível. Queridos, imagina alguém, como eu falei, aquela figura completamente desfalecida, desenganada, necessitada. Talvez você até transfira para você mesmo. Não que você esteja assim fisicamente, mas talvez emocionalmente você esteja em frangalhos. Talvez você esteja passando por uma crise existencial, por um problema terrível na sua alma. E você esteja dizendo: Deus, o que está acontecendo comigo? Mas coloque no teu coração essa palavra e receba em nome de Jesus. Eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante, e que falei de coisas que eu não compreendia, mas de coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso eu estou envergonhado de tudo que disse. Me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Mentalidade nova. Revelação. Sabe o que é isso, querido? Revelação. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora a revelação veio sobre mim. Agora os meus olhos podem ver aquilo que realmente o Senhor é. Jó estava no céu vendo Deus, ele tinha morrido. Jó estava morto, querido, sim ou não? O que era isso? Por que ele estava dizendo? Ele estava vendo Deus diante do trono, sentado? A Bíblia não está dizendo nada disso. O
que está dizendo é que ele recebeu esta revelação. A revelação faz toda a diferença em nossa vida. Quando nós passamos a conhecer de fato quem é o Espírito Santo, quando nós deixamos de blá blá blá, quando nós falamos Espírito enche a minha vida e tal, e deixamos de falar somente isso, mas viver isso, sentir, perceber na pele, sentir o cheiro do Espírito Santo, essa revelação vai transformar a nossa vida. Então o que eu preciso fazer? Buscar. Buscar. Olha o que ele diz. Bem sei que o Senhor pode todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Isso é fé, amém? Isso é fé. E se você crê, acredita que você pode dar passos firmes, mesmo sobre as águas, você vai de fato fazer isso. Porque Deus te capacita. Jesus toma você pelas mãos. As mãos do Senhor estão estendidas para nós. Quantos creem que a mão de Deus está sobre a sua vida? Fique de pé em nome de Jesus. Ainda com a Bíblia na mão, lá no capítulo 42, a Bíblia diz, versículo 7, continuando, depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz da região de Temã: estou muito irado com você e com os seus dois amigos, pois vocês falaram a verdade, não falaram a verdade ao meu respeito, como o meu servo Jó falou. Aí Deus começou a falar, né? Agora peguem 7 touros, 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não o castigarei como merecem. Embora vocês não tenham falado a verdade ao meu respeito, como falou Jó. Deus usando da sua misericórdia. Talvez você tenha tomado atitude como dos amigos de Jó, que falaram, cara, amaldiçoa, faz qualquer coisa, dá um grito, chuta o balde, joga tudo para o alto, toma uma atitude diferente, de repente esse mal se afasta, procura religião, procura macumba, procure qualquer coisa. Tem gente que aconselha assim, procure os santos, pai de santo, procure, todos os caminhos levam a Deus. Vocês já ouviram isso? Esses foram os conselhos dos amigos de Jó. Talvez você já tenha vivenciado isso, mas Deus usa de misericórdia conosco. Ele nos dá nova chance. E aí, depois que Jó acabou de orar pelos 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Deus restituiu a Jó tudo o que ele tinha e em dobro. Fala comigo, em dobro. Fala 2 vezes mais. Deus deu 2 vezes mais do que ele tinha antes para honrar a fidelidade. Então, se ele tinha lá seus 7.000 ovelhas, ele passou a ter 14.000. Se ele tinha 1.000 bois, ou 2.000 bois, ele passou a ter 2.000. 500 jumentas, lembra lá no começo? Ele passou a ter 1.000 jumentas. Deus restituiu a Jó por causa de uma atitude de fé, de um passo de fé, de uma prática contra toda situação contrária, contra toda adversidade, contra tudo que veio sobre a vida dele. Crise, uma pancada após a outra. Ainda assim ele disse: ao meu Deus eu vou servir. Eu não tinha nada quando cheguei até aqui, mas a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque a Deus tem todas as coisas nas suas mãos. Deus tem o domínio de todas as coisas. A minha vida pertence a Ele, e nada do que eu tenho veio sem Ele, e tudo é dele, tudo é para Ele. Toda a honra, toda a glória ao nosso Deus, o Senhor Jesus. Aleluia.
E isso faz a diferença. Isso faz a diferença na nossa vida, queridos. Nossa vida ministerial. Às vezes você está desanimado. Às vezes você está ali sem saber mais como fazer. Sabe, há um bloqueio. Querido, ofereça a Deus a sua adoração, o seu louvor. Ofereça a Deus o seu ministério. Diga: Senhor, se eu faço o que eu faço, é para Ti. Leva-me às alturas, Senhor, porque é ali que eu quero Te adorar. É ali que eu quero ministrar ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Se você desvia o foco, Senhor, da sua vida para o Senhor Deus, querido, coisas grandiosas vão acontecer na sua vida em nome de Jesus. Você crê assim? Você crê nisso? Achou aí a canção? Enquanto vai estar cantando, está ministrando essa canção bem suave, eu quero orar com você. Nós oramos na terça-feira. E eu gostaria que você, que veio na terça-feira aqui na frente, você pudesse retornar aqui. E outras pessoas agregando também, se juntando. Nós vamos orar por você. Quero orar por você, por esses desafios, essas crises, esse momento, esse dia mau. Em nome de Jesus, queridos, a armadura de Deus está sobre você. Nós precisamos usá-la. A Bíblia diz que a fé é como o escudo que protege dos ataques do diabo, dos ataques do mal. E se você lança a mão da fé, que é vinda pela palavra de Deus, que é a espada também, que é uma arma, querido, você vai prosperar, você vai crescer. A unção de Deus está neste lugar. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Não importa o seu estágio, não importa o que está acontecendo na sua vida. Não importa, não importa. Deus é contigo, Deus é contigo. Oh, se você conhece